Abra sua Bíblia aí em Isaías 43, versículo 1. Olha como é que ficou bonita a nossa arte. Ficou bonito, não ficou, irmão? Você não falou nada não, mas ficou bonito. Eu gostei. Foi eu que escolhi. Amém. Quem eu sou? Isaías 43, versículo 1. Glória a Deus. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou. Assim diz o Senhor que me criou. Diga, eu fui criado pelo Senhor. Aleluia. Ó Jacó. E te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome e disse, tu és meu. Amém? Então diga, eu fui criado, eu fui formado, eu fui chamado e eu sou dele. Olha, só coisa top. Preparei uma palavra top para você nessa noite. O Senhor preparou uma palavra top para você. Vamos lá, próximo versículo, versículo 2, diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Oh, glória a Deus. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em mim. Obrigado. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, e darei homens por ti e povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente até ajuntarei desde o Ocidente. Aleluia. Amém? Amém. O que sou? Quem eu sou? Você já fez essa pergunta para você? Eu acredito que quase todo mundo já fez um dia essa pergunta para você. Por que eu existo? Para que eu estou aqui? E às vezes nos momentos de lutas e tribulações e de dificuldades, a gente fala, rapaz, por que eu nasci? Alguém já fez essa pergunta? Por que eu nasci? Por que eu existo? Jó passou por uma tribulação muito grande, ele perdeu filhos, ele ficou doente. A sua esposa falou para ele negar o Senhor, o Deus dele. E ele passou por tantos esses desafios foram tão tremendos na vida dele que ele, em certo momento, ele disse, por que eu nasci? Mas nós precisamos de compreender, diga eu preciso. Tá? Eu acho que está tocando só no grave o fundo musical. Vê se tem alguém olhando isso aí para nós. Está só lá no grave, baixa então. Até melhorar, até organizar isso aí. Aleluia. Você sabe o que você é? Quem sabe o que você é? Você sabe quem você é? Esquece o som agora. Você vai ter que me ajudar agora, amém? Você sabe o que você é? Quem você é? O que você é? Saber o que somos definirá a nossa existência. Isso, está melhor assim. Qualquer coisa o Rafael vem aqui, me ajuda, Rafael, vamos fazer ao vivo. Saber o que somos define a nossa existência. Você sabe o que você é? Estou sentindo um cheiro de fumaça aqui, de gente pensando aqui, os pensamentos estão cheirando fumaça aqui, está queimando. Então saber o que você é definirá a sua existência. Como você está existindo? O que você está fazendo da sua vida? Para onde você está indo? Qual é a direção? Está sentindo, Elismar? Muita gente pensando agora. Como você está existindo? Como é a sua existência? Qual é o norte? Qual é o rumo? Aonde você vai chegar nesse caminho que você está? Qual é a sua essência? Qual é o seu cheiro, o seu sabor? Qual é o seu rumo, o seu propósito? Repita comigo. Toda a minha vida, o meu sucesso, o meu fracasso, estar em saber o que eu sou, quem eu sou.
Amém? Toda a nossa vida depende disso. A Ana Amélia está fazendo essa metanoia justamente porque as pessoas não sabem. As pessoas foram espedaçadas no meio do caminho. Pessoas não foram estruturadas no meio do caminho. Pessoas não perceberam a essência da sua vida no meio do caminho. Alguém definiu de repente o que você é. Alguém diz que você é isso ou que você é aquilo. Alguém. Nós sabemos que pessoas podem e em outros casos pessoas definem para nós o que nós somos. Sim ou não? Os pais, por exemplo, são pessoas que ajudam ou atrapalham os filhos. Nós podemos, como pais, sermos pessoas que às vezes nós destruímos a caminhada dos filhos. Talvez você está tendo um som só naquela caixa lá, irmãos, pelo amor de Deus. Vem cá, Rafael, desliga aí, cadê o Rafael? Ativa aqui, Rafael, me ajuda, essa palavra tem que ser liberada aqui nessa noite. Acha o Rafael aí para nós, irmão, deve estar... tá lá? Amém. Vai dar certo, irmãos. Então, vamos ficar só com a palavra, deixa o fundo musical. Nós sabemos que pessoas podem, em outros casos, pessoas definem para nós o que nós somos. E o pior é que essas pessoas não sabem o que somos. Não nos conhecem de verdade. Os nossos pais são os primeiros que definem a nossa vida. Nós temos que ter muito cuidado, que é isso que eu estava dizendo, nós temos que ter muito cuidado, porque nós podemos estar, às vezes, destruindo o que Deus planejou na vida de um filho. Quantos aqui foram filhos aí, criados aí pelos seus pais? Todos? Alguns não. Mas às vezes até os que não foram criados, isso foi uma marca na sua vida. Porque às vezes a maneira como você, olha aqui para mim, às vezes a maneira como você foi abandonado pelos seus pais trouxe uma definição para a sua vida, sim ou não? Pessoas que foram abandonadas pelos pais trazem uma definição de quê? Qual que você acha que é a definição? Que você é o quê? Descartável. Que você é o quê? Um objeto. Que você é algo que não tem valor. Sim ou não? Às vezes nem só as palavras, às vezes só as atitudes de pessoas podem ter definido a sua existência. E você está existindo agora, e você está traçando um caminho, está percorrendo um caminho, porque alguém que não sabe quem você é, não sabe o que você é, não sabe o seu valor, não sabe a sua essência, não sabe o eterno propósito de Deus para você, fez isso com você. Então pessoas podem, em outros casos, pessoas definem para nós o que nós somos. Mas eu tenho uma palavra para você aqui nessa noite. Que você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que atitudes de pais, ou amigos, ou primos, ou parentes fizeram com você. Você não é. Você é obra-prima das mãos do Senhor. O Senhor diz nesse texto: eu te criei, eu te formei. E Ele diz: não temas. O Senhor está dizendo: eu te criei, eu te formei, eu tenho. A palavra diz lá em Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos têm a seu respeito. E esses pensamentos são de paz e não de mal. O Senhor está batendo na mesa da sua história hoje, da sua existência, e está dizendo para você nessa noite: eu é que sei da sua vida. Porque eu te conheço, eu te criei, eu te formei. E tu és meu, diz o Senhor. Você tem um dono. Amém? Você não está perdido. Diga: eu não estou perdido. Você não é uma obra do acaso. Você não é um acidente. Porque acontece, às vezes tem pessoas que, sei lá, vai para um carnaval, está relacionando, está namorando, e no meio desse movimento, você foi gerado.
Você nasceu de um relacionamento que talvez nasceu de uma traição, nasceu de um adultério, nasceu de alguém que não amava sua mãe, e você veio a existir. E aí você pensa, olha aqui para mim, e aí você pensa, eu sou um acidente. Às vezes o seu pai não te reconheceu, às vezes a sua mãe não te reconheceu, mas você não é um acidente. Você foi criado por Deus, você foi formado por Deus, você foi chamado por Ele para existir. Você não é um acidente. Diga, eu não sou um acidente. Você não é fruto, querido, de uma explosão. Você não é fruto do nada. Deus sonhou com você. Deus sonhou com você. Diga, eu sou fruto do sonho de Deus. Olha eu aqui, olha você aí. Não importa, escute, não importa o que os seus pais fizeram. Não importa o que os seus parentes fizeram. Não importa o que os seus professores falaram a seu respeito. Não importa nem o que o pastor falou a seu respeito, o padre falou a seu respeito. Não importa o que alguém humanamente falou a seu respeito. Porque eles não sabem nada a seu respeito. Eles não te conhecem. Eles não sabem o seu valor. Eles não sabem o que você pode alcançar. Eles não sabem aonde você pode chegar. Eles não sabem. Eles não têm ideia. Alguém pode dizer amém? Diga, eu sou fruto do sonho de Deus. E o que o Senhor diz para você hoje? Ei filho, ei filha, não temas. Não temas. Não te assombres. Calma. O Senhor está dizendo para você nessa manhã, nessa noite, olha para mim. Tira os seus olhos do que as pessoas disseram. Tira os seus olhos do que as pessoas falaram. E olhe só para mim. Porque foi eu que te criei. Foi eu que te chamei. Foi eu que te formei. E eu tenho um plano para você. E meus planos são bons, são de paz, não são de mal. E os meus planos é para te fazer bem. Diga, alguém pode dizer aleluia? Aleluia. Então, querido, você pode estar sim, vivendo uma vida que alguém definiu. Você pode estar sim, tendo uma existência que alguém que teve uma atitude com você e você passou a pensar que é isso que você é. Você não é isso. Você não é o que alguém disse, você não é o que alguém falou, ou que alguém teve uma atitude com você. Você é um filho de Deus. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Amém? Nossos pais, nossos primos, irmãos, tios, avós, professores, pastores, patrões, amigos, colegas, nem mesmo cônjuges, e eu vou te dizer, nem mesmo você sabe quem você é. Nem você sabe quem você é. Porque tem dias que você acredita muito em você e tem dias que você não acredita. Tem dias que você está acreditando que você pode chegar, mas de repente as circunstâncias dizem para você, você não pode chegar. Nós precisamos de ouvir alguém que sabe mesmo quem nós somos. E quando nós ouvirmos Ele, nada vai nos impedir. Nada vai nos impedir. Você não vai ser parado, você não vai ser limitado mais. Quando você ouvir do Senhor quem você é. Amém? Quem é que pode dizer para nós o que nós somos? Quem é que pode? Quem é essa pessoa? Só se alguém cheio do Espírito da parte de Deus. Só se alguém cheio do Espírito da parte de Deus. Ai, como é bom quando alguém cheio do Espírito da parte de Deus libera uma palavra sobre nós. Por quê? Porque quando alguém cheio do Espírito da parte de Deus fala algo para nós, essas palavras que vêm da parte de Deus, ela nos tira do lugar. A palavra conta que um homem chamado Gideão, ele estava no meio de um conflito, de uma guerra, e ele estava com medo, e ele estava escondido, e ele estava malhando trigo no lagar, escondido, malhando trigo, com medo, escondido,
com medo da guerra, com medo da circunstância, o que seria? E aí Deus vem naquele ambiente onde ele está, escondido e com medo. Olha aqui para mim. E Deus fala para ele: Gideão, homem corajoso. Deus encontra com alguém que está escondido e com medo, e Deus fala: Gideão, homem muito corajoso. Ei, olha aqui para mim. Deus não te vê como você se vê. Deus te vê como Ele te fez para você ser. E Ele te fez para você ser um vencedor, uma vencedora. Deus te fez para você dar certo. Amém? Então quem nos conhece? Nem nós nos conhecemos a nós mesmos. Fala para esse irmão que está do seu lado: nem você te conhece, irmão. Quem conhece o nosso potencial? Será que Gideão tinha ideia de que Deus poderia fazer o que ele fez através dele? Gideão não tinha conhecimento. Ele não imaginava. Deixa eu te dizer, você não imagina o que Deus fez para você ser. Você não imagina o que Deus fez para você chegar, para você alcançar. Se eu fosse você, estava falando um amém, um glória a Deus agora. Porque você não imagina o que Deus preparou para você. Coríntios fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado, o que Deus tem planejado. E a palavra diz que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus ao seu respeito. Eles são mais altos. Então deixa eu te dizer, os seus pais, os seus amigos, os seus colegas, os seus professores, seu patrão, essas pessoas jamais podem definir quem você é. Elas não podem definir a sua existência, mas Deus sim. Posso ouvir um amém? Só Ele sabe o seu potencial. Só Ele conhece você de verdade. Você não é um acidente. Você foi planejado pelo Senhor. Ninguém sabe. Quem sabe o seu valor? Ninguém sabe o seu valor. Mas a palavra diz que Deus prova o amor dele para conosco enviando o seu Filho. Sabe quanto que você vale? Você vale, o seu valor é o preço do Filho de Deus lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue inocente por você. Esse é o seu valor. Não é nada menos do que isso. Então quem são seus pais? Me perdoe pelos pais. Quem são essas pessoas? Quem é o seu cônjuge? Quem é essa pessoa? Ei, escute aqui. Quem é essa pessoa que abusou de você, que vai definir o que você vai ser da sua vida? Quem é essa pessoa que abusou de você quando você era criança, que vai definir agora, que é isso que você vai ser? Você vai ser um homossexual, você vai ser uma lésbica? Quem é essa pessoa, diz o Senhor? Quem é? Para definir a sua vida, o Senhor único, somente Ele é que pode definir quem você é. Porque Ele sim te conhece, Ele sim te criou. E o Senhor está gritando nessa noite: ei filho, a sua existência é para mim. Deus está sacudindo lugares aqui nessa noite. Deus está sacudindo mentiras aqui nessa noite. Quem é essas experiências para definir a sua vida, querido? Essas experiências malignas, essas experiências, sabe, que vieram do inferno para te destruir. Mas você não é esse fracassado, você não é essa vergonha, você não é essa pessoa destruída, não é isso que você é. Você é criatura de Deus, filho de Deus, sonhado por Deus, planejado por Deus. Cada detalhe da sua vida Ele planejou, querido. Quem é o diabo para destruir? Quem é os homens para definir você? Ninguém. Ninguém pode. Ninguém. Salmo 139, vamos ler um pouquinho? Aleluia.
Salmo 139. O Senhor está te dizendo nessa noite: eu te sondo e eu te conheço. Eu sei quando você se assenta, eu sei quando você se levanta. De longe eu penetro os seus pensamentos. Eu esquadrinho o seu andar, o seu deitar, e eu conheço todos os seus caminhos, diz o Senhor. Ainda a palavra não chegou à sua língua, e eu já conheço toda ela, diz o Senhor. Ele te diz: eu te cerco por trás, eu te cerco sobre diante, e sobre ti eu ponho as minhas mãos. Esse conhecimento é maravilhoso demais, e sobremodo elevado. Será que você pode entender isso? Será que você pode entender que você é guardado, você é acompanhado, o Senhor te conhece por dentro e por fora? A palavra não saiu da sua boca, Ele já conhece. Ele sabe de tudo. E por que Ele sabe de tudo? Porque Ele é o autor da sua vida. Próximo. Para onde? Para onde você pode se ausentar do Espírito do Senhor? Para onde você poderia fugir da face dEle? Se você sobe aos céus, lá Ele está. Se você faz a sua cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se você toma as asas da alvorada e se detém nos confins dos mares, ainda lá, a mão do Senhor irá te guiar, a tua mão e a tua destra te sustentará. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Vamos ler? Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Vamos ler juntos? Pois eu, 1, 2, 3 e pois eu fui formado no interior. Pois tu me formaste no interior, e tu me tecestes no seio da minha mãe. Diga: eu fui formado no interior. E ele diz: graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Olha para a pessoa mais bonita que está aí do seu lado, fala para ele, fala: querido ou querida, fala: você está diante de alguém assombrosamente maravilhoso. Fala para ele: quer tirar uma foto comigo? Posso tirar uma foto com você no final do culto. Você está diante de alguém assombrosamente maravilhoso. Não é de assombro, de susto não, irmão. É porque é assombrosamente maravilhoso. Nós fomos, sabe, querido, para algumas pessoas você só existe, mas para Ele não. Para Ele você é assombrosamente maravilhoso. Para Ele você é especialmente maravilhoso. Me formaste e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram, o que está escrito? Encobertos. Ei, querido, se o seu pai te desejou ou se ele não te desejou, se sua mãe te quis ou se ela não te quis, não importa. Você foi feito, foi pelas mãos do Senhor. Ei, você foi feito, foi pelas mãos do Senhor. Ele que te fez, Ele que te formou. E você está aqui porque Ele sonhou com você. Amém. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Hoje nós temos o ultrassom que vê quando o bebê está com 1 semana, com 2 semanas, 3 semanas, e a substância não tem forma. Parece um girino, sim ou não? Depois vai nascendo a mãozinha, depois vai virando, nascendo o pezinho, depois vai formando os órgãos. O Senhor te conhecia quando você ainda era uma substância ainda que não tinha forma nenhuma. Uau! Uau! Foi assim que o Senhor, querido, o Senhor te conheceu. Aqui está dizendo a substância informe, mas há outro texto da palavra que diz que Ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Ele já havia nos escolhido para Ele. Antes da fundação do mundo, Ele já havia te escolhido. Antes.
Próximo. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Ei, que preciosos são para mim os teus pensamentos. Não é os pensamentos dos teus pais, não é os pensamentos dos teus amigos, não é os pensamentos do que abusou de você. O Espírito do Senhor fala muito de abuso no meu espírito. Há pessoas que abusaram, mas o Senhor está dizendo: ei, não é os pensamentos que te abusaram, mas são os meus pensamentos. E Ele diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Você pode ter sido machucado, você pode ter sido espedaçado, você pode ter sido dissolvido pela circunstância, mas o Senhor está dizendo para você: ei, é grande a soma dos meus pensamentos ao seu respeito. Podem ter tentado contra você, mas eu ainda continuo, os meus planos continuam de pé. Eu sei quem você é, eu sei o seu valor, eu sei o seu potencial, eu sei aonde você pode chegar. Você é meu filho, meu escolhido. Tu és meu, diz o Senhor. Tu és meu. Próximo versículo. E ele diz: tomar, ó Deus, e se os contasse os pensamentos de Deus, diga: se eu pudesse contar, mais forte, se eu pudesse contar os pensamentos de Deus ao meu respeito, eles excedem os grãos de areia. Diga: eu contaria, sem jamais chegar ao fim, porque grande é os pensamentos de Deus ao meu respeito. Importa é o que Ele diz, importa é os pensamentos dEle, importa é os pensamentos dEle. Isso é que importa. Mas quantas vezes nós somos definidos por pessoas, às vezes pelo um cônjuge, pelo ex-marido, pela ex-esposa que te traiu ou você traiu. O Senhor está dizendo para você: eu ainda continuo tendo pensamentos perfeitos a seu respeito. Abra a sua Bíblia agora, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Assim que nós daqui por diante, diga eu, daqui em diante, a ninguém conhecerei mais, segundo a carne. E se antes eu conhecia Cristo, segundo a carne, agora não conhecerei deste modo. Olha aqui, a nossa carne é limitada. E o Senhor está dizendo: ei, você tem que tirar as lentes da humanidade. Você tem que tirar as lentes da sua carne. Até mesmo para você ver os seus filhos, o principal, os seus filhos, amém? Diga: principal, meus filhos. Depois, sua esposa. Eu tenho que pedir perdão para minha esposa. Eu vou pedir perdão para minha esposa aqui na frente dos irmãos. Amém? O arrependimento é grande. Ela foi tomar banho, queridos, no banheiro da minha filha. E o chuveiro estava meio entupidinho ali, sabe? E essa pessoa extraordinariamente maravilhosa, assombrosamente feita pelo Senhor, pegou a bucha e estava passando no chuveiro elétrico ligado. E eu, de maneira carnalmente, humanamente, falei: você é burra, você é idiota. Eu a ofendi, me perdoe, gata. Você é maravilhosamente, assombrosamente maravilhosa. A ninguém devemos conhecer segundo a carne. Se você faz isso, irmão, pelo amor de Deus, não faça isso. É um chuveiro elétrico. A água é condutor de energia. A gente só não é eletrocutado porque ele forma gotas. Porque se não formasse, você seria eletrocutado. Tem algum eletricista aqui? Pode confirmar isso comigo? Ou é paranoia da minha cabeça? Hã? É verdade. Amém, irmão. Não é paranoia não, né? Amém. Corrente alternada, olha lá. Não pode.
Deus deu muitos livramentos para essa mulher, mas muitos. Ela sempre fez isso. Você é louca. Quantas vezes, querida, na carne a gente ofende pessoas e destrói pessoas. Quantas vezes pais irados falam coisas terríveis para os filhos, mas não é o que eles queriam dizer, nem o que eles pensam, mas eles falaram. Sim ou não? E definiram. Você é um burro, você é um imprestável. Você não tem, sabe, você não vai dar em nada. Deus está dizendo para você, ajunta tudo que falaram para você, joga no lixo essa noite. Porque eu tenho uma história linda escrita pelo meu dedo para você. Lembrei da música do Thales Roberto, uma nova história linda escrita pelo dedo de Deus. É isso que Deus tem para você. Uma história linda. Quantos querem viver essa história linda? Essa história linda. É uma história ministerial. É uma história de paternidade. É uma história de casamento feliz. É uma história de prosperidade. É uma história de liderança. É uma história de sucesso. É uma história que vai abençoar muitas pessoas. Que vai abençoar muitas pessoas que estão ao seu redor. Você nasceu para dar certo. Amém? Você diga, eu nasci para dar certo. Não tem jeito de você dar errado, querido. Porque quem te fez não errou. Não errou. Vamos cantar algumas canções aqui? Cadê a Lorena? Está aí? Não vai. Ajeita aí, irmão. Cadê você? Vamos ver. Hã? Ah, é? Então peraí, vamos pegar outra aqui. Às vezes Funcionou? Não funcionou. Som. Ah, esse melhorou. Usa longe. Tem aquela canção que fala, você é linda demais, é ou não é? Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda Príncipe demais, lindo demais. perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. A cor da sua pele, os seus cabelos, Ele desenhou. Ah, irmão, eu tenho que fazer um fuque-fuque aqui. Você é linda demais, amado. Você é a imagem do Senhor. Dá um abraço nesse irmão que está do lado. Fala, irmão, você é obra-prima do Senhor. Você é assombrosamente maravilhoso. Você... Ah, irmão, fala pro irmão, depois do culto, tira uma foto comigo. Põe no seu Instagram, porque você vai estar colocando uma obra-prima de Deus. Sabe, querido, nós somos uma geração distante do Criador. Nós somos uma geração distante do autor da vida, daquele que nos criou, que nos formou e que nos predestinou. Infelizmente. Infelizmente nós estamos tendo muito contato com o mundo, mas pouco contato com Deus. E quanto mais contato com o mundo e menos com Deus, mais o mundo vai definir quem você é. Mas lá em Romanos diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo. Não vos conforme, não aceite a maneira como o mundo quer formar você, mas renovai-vos. Renovai-vos. Essa é uma noite de renovação para que podeis conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, daquele que te criou. Diga, Deus tem para mim uma boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Pega na bochecha desse irmão, fala, irmão.
irmão, por favor, faz aqui um carinho aqui nesse irmão aqui. Faz um carinho nele. Essa obra-prima do Senhor, né? A pessoa fica sozinha, né? Vamos ajudar ele. Quem quer abraçar um homem desse? Forte. Efésios capítulo 1, versículo 5. 1 a 5. Deixa eu ver esse texto. Tem aquela outra música que fala assim, ó. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. Os teus cabelos, a cor de sua pele, tá bom, o não, mas é tamanho isso. do pé. Amém? Altura, peso e medida. Até o gordinho foi o Senhor que fez. Aleluia. Você é lindo demais, irmão. Com vontade de falar que você é bonito. Você é a imagem e a semelhança do Senhor. Amém. Você é um príncipe, você é uma princesa. Obrigado, Lorena. Falhamos em não termos comunhão com aquele que nos fez. Nem todos estão vivendo o seu chamado, o que foram gerados para ser. Às vezes você está sendo outra coisa, você está sendo o que te disseram que você é, ou que fizeram com você. Às vezes, querido, você está indo, você está alcançando, está chegando só aonde alguém disse que você vai. Repita comigo, quando eu não tenho, mais forte, quando eu não tenho comunhão com o meu Pai, o meu Criador, quando eu não conheço o Senhor e o seu amor, seu propósito, pelo que Ele me fez, diga: eu estou limitado, amarrado, preso com corda de papel. Imagina, você está amarrado e preso com corda de papel. Por quê? Porque você não está tendo comunhão com o Senhor, com aquele que te criou. Quantas vezes, querido, olha aqui para mim, quantas vezes eu segurei meu choro na frente de pessoas que me fizeram mal? Quantas vezes eu segurei minhas lágrimas diante de pessoas, entrava às vezes no meu carro, ou corria para o meu quarto, fechava a porta e eu ia chorar na presença do Senhor. Mas quando eu estava lá na presença do Senhor, eu senti o amor dEle. Eu senti o que Ele tinha por mim. E eu saía de lá renovado, fortalecido. E o que as pessoas falaram não tinha mais poder sobre mim. Você tem que ser cheio dEle. Diga: eu fui criado como uma luva para conter a Deus. Querido, uma luva, ela é a imagem e a semelhança da mão. Sim ou não? Mas sem a mão, ela não tem sentido. Sem a mão, você pode usar a luva para muitas coisas, sim ou não? Você pode usar ela para limpar coisas, você pode usar ela sem vestir a mão, você pode usar ela como calço de alguma coisa. Ei, sem você estar cheio de Deus, as pessoas podem te usar para muitas coisas, mas só quando você for cheio de Deus, é que você de fato vai ter uma expressão poderosa do que Ele te chamou para você ser. É que você vai alcançar o que Deus planejou para você ser. Então não permita, olha aqui para mim, não permita ser vazio de Deus. Porque se você está cheio de Deus, ninguém pode fazer nada com você, porque você está cheio. Se a luva está contida, ninguém mais pode usar ela para outra coisa, a não ser aquele que vestiu ela. A não ser aquele que vestiu ela. E se você está cheio de Deus, ninguém mais pode fazer mais nada com você, a não ser Deus que está dentro de você. Diga: eu sou o conteúdo, eu sou feito para conter a Deus. Amém? Vamos colocar um vídeo aqui rapidinho? Vamos colocar um vídeo? Não sei, acho que eu vou deixar aqui mesmo. Tá pronto aí o vídeo? Vamos lá, vamos assistir um vídeo, vamos assistir um filme aqui com os irmãos. Sentado do lado desse fofucho aqui do Senhor.
Ai, caramba, qual é, cara? Que brincadeira é essa? Esfria a cabeça. Ai, treinador, o Westview tá mais forte este ano? Mais do que a gente. Já tá achando que vai perder sexta-noite, Brock? Não se conseguirmos vencer. É possível pôr mais som aí? Vem cá, Brock. Você também, Jeremy. Que, me dei mal? Ainda não. Quero ver você fazer o exercício de novo, só que eu quero que você dê o melhor de si. Quer que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue 50. 50? Faça 50 se não tiver ninguém nas minhas costas. Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que dê o melhor de si, entendeu? Tá, O melhor. tá legal. Vai dar o melhor de si. Eu vou dar o melhor de mim. Ótimo, mais uma coisa. Vai fazer isso vendado. Por quê? Porque eu não quero que você desista a um certo ponto quando pode ir além. Agora se abaixe. Jeremy, suba nas costas dele. Segura bem firme, Jeremy. Tudo bem. Vamos lá, Brock. Levante o joelho, só as mãos e os pés no chão. Vamos lá. Continue, continue. Isso. Quero ver resistência. É isso aí, Brock. Continue. Vai, garoto. Você consegue. Vai! Consegue sim. Isso aí, mais um pouco, mais um pouco. Vamos lá. Você consegue, garoto. Força aí. Ele tá muito cansado. Isso, Brock, vamos lá. Eu já cheguei aos 20? Esqueça os 20, dê o melhor de si. Continue. Você consegue mais do que isso, Brock, não pare. Eu não parei. Só tô descansando. Vamos lá, tem que continuar, não pode parar enquanto não fizer tudo. Vamos, continue, isso aí. Você consegue. Vai, Brock, vai. Você tem força, dá o melhor de si, vamos lá. Vai, Brock, você tem força, muita força, vamos. Você consegue, dá o melhor de si. Continue, continue. Vai, Brock, você consegue. Vai, Brock, continue, não coloque os joelhos no chão. É isso aí, dê o máximo de si, vai, não pare. Você consegue, não pare. Isso mesmo, vai, garoto. Continue, não coloque os joelhos no chão, continue. Não pare, não desista, você vai conseguir. Continue, Brock, isso aí, continue. Dê o melhor de si, Vai, continue, Brock. Vai, continua. Tá doendo. Não reclame, dê tudo de si, continue. Continue, é isso aí. Tá doendo. Eu sei que tá doendo. Eu tô sem forças. Então negocie com o seu corpo para encontrar mais força, mas não desista, Brock, você consegue. Você está indo bem. Continue, cara. Continue. Vamos lá, garoto. Você consegue. Dê o melhor de si. Tá doendo. Eu sei que está, mas continue. Agora é só o coração. Não pode parar, Brock. Vamos lá, você consegue. Vamos lá. Continue. Tá doendo. Eu sei que está. Meus braços mas estão não queimando. desista, Brock. Continue, você consegue, garoto. Vamos lá. Vai. Isso. doendo. Dá o melhor de si, cara. Não para. Continue. Vai. Tá doendo. Eu sei que tá doendo, mas continue. Vamos lá, Brock. Você consegue. Vamos, Brock. Vamos lá. Olha, só mais um pouco. Vamos lá, Brock. Continue. Não desista, cara. Não desista. Só mais um pouco. Vamos, Brock. Continue. Você consegue, Brock. Consegue sim. Vai, Brock. Você consegue. Anda, Brock. Só mais um pouco. Vamos, Brock. Anda, Brock. Mais um passo após passo. Vamos, Brock. Continue. Não desista. Você está chegando. Vamos, Brock. Não desista. Continue. Vai, Brock. Mais um pouquinho. Não para não. Vai, Brock. Você consegue, cara. Você consegue. Anda, garoto. Dá o melhor de si. É só coração agora. Não para não. Vai. Você vai conseguir. Vai, Brock. Eu cheguei nos 50. Eu não aguento mais. Olha, Brock. Você andou o campo inteiro. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele é a pessoa que você tem que ouvir. Diga, Deus é a pessoa que eu tenho que ouvir. Ele sabe o que você pode chegar. Às vezes, mesmo quando você acredita que você não consegue, Ele está dizendo, você consegue. Você pode. Vai. Bora. Deus está falando para você hoje.
levante-se, sacode essa poeira, porque eu tenho coisas grandes para você. Deus tem coisas grandes para você. Você vai ser o pai que você nunca foi. Você vai ser a mãe que você ainda não foi. Esqueça o que seus pais fizeram com você. Agora chegou a sua vez. E você vai se encher de Deus. E você vai definir quem vai ser os seus filhos. Você vai definir a sua vida. Você vai ser definido pelo Senhor. E Ele está dizendo para você, você pode. Você vai alcançar. Mesmo quando você fala, eu não consigo, eu não dou conta. Ele está dizendo, você consegue. Você só precisa de ouvir a pessoa certa. Você só precisa de ouvir aquele que te chamou das extremidades da terra. Só Ele, só Ele, só Ele. Esqueça o que gritaram para você. Esqueça o que fizeram com você. Esqueça. Isso não é importante. Importante é o que Ele tem sonhado para você. Isso é que é bom. Diga, isso é que é bom. Se você ouvir o único que sabe quem você é, o único que sabe o que você pode, o único que sabe aonde você chegará e alcançará. Ei, olha aqui para mim. Você tem que se ver. Você tem que se conhecer através dos olhos de quem te fez. Diga, eu preciso me ver através dos olhos de quem me fez. Você é imparável. Você é imparável. Ninguém pode te parar quando você se vê com os olhos daquele que te fez. Nada pode te parar, querido. Nada pode te deter. Você pode até dizer para o Senhor, você pode até perguntar para Ele hoje, para Ele, Senhor, quem que eu sou? Ele não desiste de você, Ele sabe quem você é. Ele sabe o seu valor. Amém? Amém? Você não é o que as pessoas dizem que é. Você não é como as pessoas te fizeram te sentir-se. Você não vale o que as pessoas disseram que você vale. Você não é o objeto que as pessoas que te usaram fizeram sentir que é. Você é quem Deus te criou para ser. Você é obra das mãos de Deus. Você é amado. Você é um reflexo do seu Criador. Você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo. Você pode o que Deus te capacitou para você ser. E você vai aonde Deus te dá força para você ir. Fique de pé nessa hora. Desliga um deles. Tem um aí que... Será que você poderia reunir tudo que fizeram, tudo que falaram, tudo que você viveu, tudo que fez você sentir como você se sente até ontem, até antes desse culto? Será que você pode reunir tudo isso? E diga, eu cancelo isso em nome de Jesus. Eu cancelo tudo que fizeram, tudo que falaram. Eu não quero viver o que disseram, eu não quero viver o que fizeram comigo, eu não quero. Abra sua boca agora, anula agora. Diga, eu anulo toda palavra contrária à minha vida, à minha existência. Diga, eu anulo toda palavra contrária à essência que o Senhor me fez. Diga, eu anulo a todos os males feitos contra o meu corpo, a minha alma, em o nome de Jesus. Eu cancelo, eu rejeito. Diga, eu aceito os pensamentos de Deus, eu aceito os planos de Deus, eu aceito o poder de Deus, eu aceito o Senhor na minha vida. Levante a sua mão e diga, Pai nosso, que estás nos céus, santificado é o teu nome. Diga, venha a mim o seu reino e seja feita a tua vontade na minha vida, como é feita no céu. Se você crê nisso, aplaude o Senhor. Aleluia! Ei! Dê um grito! Ei! Eu vou viver o que
Deus sonhou pra mim. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Não consigo ir além, vamos cantar. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a beleza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existiu. o que O que você fez ou deixou de fazer não mudou. não mudou isso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus. É mistério de Deus com você. Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Escute. Escute. Chega pra cá, chega mais pra cá. Abaixa um pouquinho, toca mais. Uau. Desliga um pouco os microfones aí. Desliga eles. Deixa eu te dizer algo. Uma mulher foi pega em adultério. Ela foi pega em flagrante. As pessoas pegaram aquela mulher, arrastaram ela pelas ruas. E essas pessoas jogaram essa mulher na frente de Jesus, que estava escrevendo no chão. E as pessoas disseram: essa mulher foi pega em adultério e a lei ordena que ela seja apedrejada. Essa mulher tem que ser morta. Essa mulher, ela é imprestável, ela é condenada, ela é suja, ela é horrível. Essa mulher tem que ser morta. E você, Jesus, o que o Senhor diz? Jesus olhando para aquela multidão e disse: aquele que não tiver pecado, lance a primeira pedra. E a palavra diz que dos mais velhos aos mais novos, todos jogaram as suas pedras. E ficou só ela e Jesus. E Jesus, olhando para aquela mulher, diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? Onde eles estão? Onde estão essas pessoas que te condenaram? Ela disse: Jesus, todos foram embora, não há mais ninguém. E Jesus, olhando para ela, diz: mulher, eu também não te condeno. Eu não te condeno. Sabe o que Jesus disse para ela? Mulher, vai. Mulher, levanta-te e vai viver aquilo que eu sonhei para você. Vai ser aquilo que eu sonhei para você ser. Vai ser a mulher que eu sonhei para você ser. Vai ser a mãe. Vai. Deus está dizendo para você: Ele não te condena. Os seus acusadores não estão mais diante de você, porque Jesus nessa noite expulsou aqueles que te machucaram, aqueles que te trouxeram para você viver uma vida, sabe, sem gozo, sem prazer, sem realização, sem propósito eterno. O Senhor já repreendeu eles, e Ele está dizendo para você: agora vai, querido, vai, e não peques mais. Vai, porque eu sonhei com você. Vai, porque você é meu filho, você é minha filha, você é meu príncipe.
pode abrir a sua boca e bendizer o nome dEle. A sua sorte foi restaurada nessa noite. A sua vida foi restaurada nessa noite. Você foi curado. Você está sendo restaurado nessa noite. E você vai viver e você vai ser aquilo que o Senhor sonhou para você ser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra suas mãos. Que o Senhor Deus eterno te abençoe. Que Ele te guarde. Que Ele levante o rosto dEle sobre ti. Que Ele te dê paz. Que Ele te dê essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que não é a paz do mundo, não é a paz dos homens, mas é a paz dEle na sua vida. E que você viva uma semana vitoriosa, uma semana de filho amado. E que você viva os planos e propósitos de Deus para a sua vida. Se você crê nisso, aplaude o Senhor e diga amém. Amém.